Esther capítulo 8 termina com um versículo que diz que o povo das províncias, as 127 províncias governadas pelo rei Xerxes, desde a Índia até a Etiópia, muitos deles se converteram, ou seja, se tornaram judeus após o livramento que Deus deu para o povo judeu no reino da Pérsia. E diz que eles ficaram com medo dos judeus. Veja bem como que Deus muda a história de um povo quando esse povo está com a sua fé enraizada nele. Nós vimos a história até o momento de toda a perseguição que o povo judeu sofreu, do que Amã tentou fazer contra eles. Vimos o fim de Amã, a consequência do pecado de Amã de se levantar contra o povo de Deus. O que aconteceu com Amã? Aqui no capítulo 8 nós encontramos Deus honrando Mordecai. Depois de tudo que Mordecai passou, ele acaba assumindo uma posição de honra no palácio, a posição que era de Amã. Mordecai assume essa posição e ele acaba sendo honrado de uma forma sobrenatural, ao ponto de vestir vestes reais, colocar uma coroa na cabeça, ser honrado diante das pessoas, e todo o patrimônio de Amã ficou para a administração de Mordecai. Ao ver o que Deus havia feito, a forma como Deus agiu, o livramento que Deus deu para o povo judeu, o povo das províncias que estava se preparando para matar os judeus, teve medo dos judeus e muitos deles se tornaram judeus também. A gente fica vendo que o propósito, o projeto de Deus se concretizando. Na verdade, a vontade de Deus é que nenhuma alma se perca, mas que todos sejam salvos. A oportunidade é para todos. Quando nós vimos aí que as pessoas das províncias, muitos se tornaram judeus, nós encontramos exatamente o propósito de Deus para os dias de hoje. O projeto de Deus para o dia de hoje não é matar os nossos inimigos, acabar com os nossos inimigos. Aí eu estou falando de pessoas, não do reino espiritual, porque no reino espiritual a nossa guerra, na verdade, não é contra pessoas, é contra demônios. Os demônios usam pessoas. E essas pessoas se constituem inimigos da obra de Deus porque estão sendo usadas por demônios, influenciadas por demônios. Para esses demônios não existe mais salvação, eles já estão condenados, por isso que eles trabalham da forma covarde e constante como eles trabalham. Mas para as pessoas que são usadas, aqueles que são perseguidores da obra, para esses existe salvação. E o desejo de Deus é salvar essas pessoas. Aqueles que matariam o povo judeu se convertem ao judaísmo após ver o livramento que Deus deu. O desejo de Deus é exatamente esse. Que as pessoas olhem para a igreja, descubram que a igreja não é o que eles pensam que é, e que por causa disso eles queiram fazer parte desse povo também, não por medo, mas por reconhecer a grandeza do Deus que nós servimos. Nós estamos aqui nesse mundo para ser luz. Por isso que nós não podemos desejar a morte dos nossos inimigos. Por isso que nós não podemos lutar contra os nossos inimigos com armas humanas. A arma que nós precisamos usar contra os nossos inimigos, entre aspas, é a nossa oração. Joelho no chão, o clamor da igreja, a intercessão da igreja, a oração da igreja, o jejum. Quando a igreja ela se congrega para buscar a face do Senhor, essas são as armas mais poderosas que nós temos contra os nossos inimigos. E aí, o que vem a acontecer com eles é o que aconteceu com Paulo. Lembra da história do apóstolo Paulo? Ele era um perseguidor e depois se tornou o maior pregador do evangelho. Ele perseguiu muito tempo, mas ele tem um encontro com Jesus e se torna o maior pregador de todos os tempos. Então esse é o propósito de Deus, não é que a humanidade se perca, que os homens se percam, porque Deus me ama, te ama e ama a todos os pecadores na face da terra. Não tem ninguém na face da terra que não seja amado por Deus, por pior que ele seja. Por mais que ele odeie a obra de Deus, que ele se levante contra a obra de Deus, ele é amado. Você, inclusive, que está me ouvindo aí, se você é um dos perseguidores, é um daqueles que odeiam a obra de Deus, que odeiam o nome de Deus, que odeia a igreja de Deus, que persegue a igreja de Deus, Jesus te ama e quer te salvar. Ele quer alcançar a sua vida, porque você é importante para ele. O que Deus não ama? Deus não ama o pecado que o ser humano pratica.
O pecado que o pecador pratica, isso Deus não ama. Mas o pecador, Deus ama. E o desejo de Deus é que todos os pecadores se convertam, se arrependam, mudem de vida e voltem para Ele, porque Ele está pronto para perdoar. A Bíblia diz que Ele é longânimo, ou seja, a paciência dele é sem limite, e Ele vai perdoar a todos aqueles que se voltarem para eles. Tomara que todos os perseguidores da obra do Senhor tenham a oportunidade de se converter e se convertam, e venham viver o que nós vivemos, porque eles perseguem porque não sabem o que nós temos, eles perseguem porque não sabem o que nós vivemos, eles perseguem porque não sabem o que nós sentimos, eles perseguem porque não sabem o que nós sentimos na presença desse Deus maravilhoso, que é real. Servir a Jesus, estar na igreja, congregando, é o maior privilégio que Deus nos deu, fazer parte da igreja, ter comunhão com Deus, andar com o Senhor, maior privilégio. Estava assistindo um vídeo esses dias de um médico que eu não conheço, falando a respeito dos benefícios da fé para aquelas pessoas que têm fé com relação à saúde, com relação, me parece que esse médico estava falando até com relação a cardiologia e problemas cardiopáticos e tudo mais. Segundo ele, eles chegaram a uma conclusão, uma associação que eu não me lembro qual que chegou à conclusão de que a fé ajuda as pessoas a manterem saudáveis o seu coração, impedindo que muitas enfermidades aconteçam. Então, nós só temos benefícios por servir a Deus, só benefícios para andar na presença do Senhor. O desejo de Deus é que essa igreja viva, atuante e perseguida, que ela seja tão forte, poderosa e abençoada, que através dessa igreja a glória de Deus possa brilhar nesse mundo, alcançando os corações endurecidos e quebrantando os perseguidores, para que eles se tornem homens e mulheres de Deus também, e assim possamos nos formar em um grande povo para o nosso Deus, para que no dia que Jesus vier buscar a sua igreja, todos nós possamos estar juntos dele, em nome de Jesus. Deus abençoe. Senhor, nós colocamos nossa vida em tuas mãos e te agradecemos pelo teu amor que nos alcança e alcança o mundo inteiro. Pai, que o Senhor continue, Deus amado, cuidando de nós e nos dando a chance, a nós e a todos aqueles que são distantes, a chance de nos aproximar e estar perto do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.